Eu gostaria agora de chamar, o senhor Leon Nascimento, representando hoje a Firjan, com o tema: "É economicamente mais vantajoso tratar ou não tratar a insuficiência cardíaca e outras doenças cardiovasculares?". Eu queria primeiro agradecer o convite, é um prazer estar aqui hoje com um fórum tão ilustre, tão bem representado quanto o que a gente tem aqui hoje, mas eu queria falar um pouquinho dos nossos dados. Eu acho que primeiro respondendo a sua pergunta, óbvio que é muito mais vantajoso economicamente tratar as doenças cardiovasculares do que não tratar. Agora, o porquê que é mais interessante é o nosso resultado do estudo que a gente fez, em parceria com a Behringer no ano passado. A gente publicou no Jornal Brasileiro de Economia em Saúde um trabalho onde a gente avaliou mais de 74 milhões de registros referentes ao uso do sistema de saúde e Seguridade Social em relação aos CIDs da insuficiência cardíaca. Sempre que a gente fala de saúde, a gente entende que saúde é sempre melhor prevenir do que remediar. Então, a gente tem um país, como a doutora Lídia colocou, de caráter continental, um sistema universal, com seus desafios de acesso e cuidado em suas mais diversas naturezas. E aí a gente já pegou um recorte de dados que ia de 2018 até 2021, tentando entender quais eram as relações populacionais e geográficas das questões da insuficiência cardíaca do país. A gente fez algumas avaliações, principalmente em relação à perda de produtividade, quando a gente fez uma avaliação chamada de perda de produtividade salarial. O que é essa perda de produtividade salarial? Quando uma pessoa que tem insuficiência cardíaca, ela adoece, ela tem uma exacerbação por conta dessa doença, e ela tem que ser atendida hospitalmente, fica um período no hospital, o que acontece é que essa pessoa deixa de participar da força de trabalho por um período, seja ele curto ou longo. E essa perda de participação na força de trabalho, consequentemente, ela acaba tendo que ser reposta, seja na forma de horas extras pela equipe remanescente, ou seja pela mesma reposição da força de trabalho naquele período. Isso é muito complicado porque, idealmente, com tratamento ideal, adesão perfeita e o alcance aos profissionais de saúde adequados, essa pessoa não teria essa perda. E o que é interessante, somente nessa perda salarial, a gente encontrou em toda a série histórica que a gente avaliou nesse estudo, valor de 18 bilhões em todo o período avaliado. Então, assim, a gente não está falando de um valor pequeno. Eu sempre gosto de contextualizar com dados do mundo real. Na época da Copa de 2014, daria para fazer 18 maracanãs só com essa perda de reposição salarial. Quando a gente considera que nem tudo que a gente recebe salarialmente é igual ao que a gente produz para a sociedade ou para as empresas que a gente trabalha, a gente faz uma segunda avaliação chamada de perda de produtividade nacionalizada, onde a gente avalia a perda de produtividade associada ao PIB pela população em idade ativa. Quando a gente chega a esse valor, essa soma de perda de produtividade pode chegar até 28 bilhões. E esse é somente um pequeno cenário do que a gente está avaliando, porque a gente está falando das pessoas que ainda assim podem participar ou estão participando do mercado de trabalho. Quando a gente considera as questões previdenciárias, a gente está falando de uma população que, pelos critérios do Sistema de Seguridade Social, são consideradas inválidas. Olha que palavra horrível para designar uma pessoa por um ambiente de trabalho. Então, a gente, considerando toda história de vida, progressão, até a própria escala funcional de insuficiência cardíaca, a gente está falando de pessoas que estão nos seus estágios mais avançados, nos seus estágios mais complexos. E isso representa atualmente, Patrícia, um valor de aproximadamente 1 milhão de pessoas afastadas por conta da insuficiência cardíaca. E o que é mais interessante é que desses 1 milhão, quase 70% estão entre 18 e 65 anos. São pessoas que poderiam estar trabalhando, participando da força de trabalho, e sendo membros ativos da sociedade. Então, a gente tem um desafio muito grande como sociedade civil de como que a gente pode obter estratégias para, primeiro, acolher as pessoas que precisam ser acolhidas, porque a gente sabe que a insuficiência cardíaca é uma doença cuja etiologia, como o doutor Elias colocou, a gente não está falando mais de uma paciente que pegou chagas no meio da floresta, uma doença que já é uma doença que tem vários determinantes sociais e de saúde que são bem caracterizados. Então, como é que a gente consegue
acolher essas pessoas, educar elas sobre a importância de se tratar e acompanhar, e principalmente fazer a sociedade civil, não só a nível de profissionais de saúde, mas como produção e sociedade econômica, de que quanto mais a gente investe em evitar os problemas das doenças cardiovasculares, a gente reverte isso num grau de produtividade muito grande. Eu te garanto que com 28 bilhões a gente poderia ter feito muito mais investimentos na infraestrutura, educação, segurança no país. Mas, infelizmente, por a gente não conseguir tratar tão bem essa doença como a gente poderia, a gente acaba tendo essa perda e, consequentemente, o Brasil todo perde. Então, sim, é muito vantajoso tratar doenças cardiovasculares.